nada além de ti. Sou dependente deste amor que me dá forças para ser um grande vencedor. Posso caminhar sem me cansar. Quem me conduz é o teu amor. Alcançarei o impossível em ti, Senhor. A paz de Cristo esteja com você. Já quero colocar à sua disposição a palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. E a palavra diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos e multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nome dessa união se chama casamento, matrimônio. E para permanecermos firmes nessa união, nós precisamos de alguns pilares. E para entendermos alguns pilares, eu poderia citar aqui muitos: a confiança, a vida financeira, o afeto, o amor, tantos pilares que sustentam um matrimônio, que permitem que eu e você tenhamos um matrimônio de sucesso, bem-sucedido. Mas eu quero me deter em um pilar fundamental para a vida de um casal, que é a vida sexual. Eu cresci muitas vezes tendo uma visão deturbada do sexo, da vida sexual, porque num determinado momento da minha vida eu me feri. Mas eu tenho algo para dizer para você. Nesse momento, o sexo é um presente de Deus para nós desfrutarmos aqui nessa terra. O sexo é algo de Deus, e o endereço do sexo é casamento. Tudo que é vivido fora da graça de Deus gera morte, mas tudo que é vivido dentro da vontade de Deus gera vida. E o sexo foi dado por Deus, foi um presente de Deus para nós vivenciarmos dentro do matrimônio. E o Senhor sabiamente disse, vou repetir esse verso: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos e multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. O sexo é algo divino, mas porque vivemos dois extremos, ou vivemos o pudor, ou vivemos a banalização, nós não entendemos a preciosidade que é viver um matrimônio bem resolvido, com uma vida sexual bem resolvida. E Satanás, astuto, tem tentado colocar isso na cabeça de muitos casais, em especial muitas mulheres.
por falta de conhecimento, nós padecemos. A palavra diz que a mulher sábia edifica o lar. E muitas vezes nós temos essa falta de sabedoria porque não conhecemos a Deus verdadeiramente, a tal ponto de entendermos essas particularidades, essa preciosidade especificamente. A vida sexual de um casal é um pilar fundamental. Tem um ditado secular que diz assim: se você vai bem no sexo, você vai bem em todas as áreas. E é verdade. Se nós não temos uma vida sexual bem resolvida, ativa, nós não temos um casamento sólido. Porque existem 3 funções do sexo segundo a Bíblia. E eu vou citar 3 aqui. Existem mais, mas eu vou citar apenas 3. Primeira, que é a procriação. Multiplicai e enchei a terra. Segundo, o sexo, ele traz a proteção do homem e da mulher. A palavra de Deus diz que nós não temos o domínio sobre o nosso corpo, mas temos o domínio com o corpo do nosso esposo, do nosso marido, e assim ele tem o domínio pelo nosso corpo. E quando nós nos dedicamos a um relacionamento sadio dentro do nosso matrimônio, nós estamos protegendo o cônjuge. Porque diz a palavra em 1 Coríntios 7:5: não vos neguei uns aos outros, para que o diabo não venha os tentar. E a terceira função do sexo é o prazer, a alegria. Diz a palavra lá em Eclesiastes que o Senhor nos ensina a gozar a vida com a pessoa que nós amamos. Durante uma vida, por viver machucada, sem entender uma realidade difícil, eu não via beleza no sexo. Eu achava algo sujo. Porque é isso que Satanás quer colocar nas mentes e no coração das mulheres. Por muitos anos da minha vida, por longos anos da minha vida, eu achei que era normal eu viver uma vida sexual morna. Por muitos anos na minha vida, eu achei que era normal eu não gostar de sexo. Mas depois de uma experiência extraordinária com Deus, eu pude perceber que há beleza em tudo que Deus criou. E o sexo é algo de Deus. Se você tem esse pensamento, se você pensa dessa forma, em nome de Jesus, que seja desconstruído na sua vida essa mentalidade que Satanás tem colocado em nossas mentes e em nossos corações. Nós precisamos, sim, mulheres, viver uma vida sexual bem vivida. E por muitos anos eu carreguei um peso muito grande, porque desde a minha adolescência eu tenho uma sede de Deus muito grande. E desde adolescente, desde os meus 12 anos, eu participo da igreja, ministro, canto. E por conta dessa experiência com Deus, eu havia feito um voto com o Senhor de castidade. Em um momento muito profundo com Deus, eu disse para Ele: Jesus, dai-me a graça de ter um esposo teu, um esposo, um homem bom, e que eu possa ter a graça de me guardar para o meu matrimônio.
E esse voto, ele foi tão profundo, esse desejo foi tão profundo, que eu guardei durante toda a minha adolescência. Tive alguns relacionamentos, apenas um antes do meu marido, um relacionamento sério. Depois terminamos e logo depois de um ano eu conheci o meu futuro esposo. O meu marido havia acabado de finalizar um relacionamento de 4 anos, ao qual ele era noivo. E nós começamos a nos relacionar, iniciamos um namoro, debaixo da vontade de Deus, na castidade. Mas em um determinado momento do nosso namoro, nós caímos. E eu pequei contra a castidade. E naquele momento, eu me feri, me senti culpada. E no decorrer do nosso namoro, eu tinha várias crises de culpa. Eu me sentia suja, eu me sentia a pior de todas as mulheres, porque eu havia quebrado a aliança que eu tinha feito com Deus. E por muito tempo, eu vivi assim. Logo em seguida, eu engravidei da minha filha, uma bênção. E nós já fazíamos planos para o casamento, mas precisamos apressar. Nos casamos, muito nova, eu tinha 19 anos quando eu casei. Eu casei no dia do meu aniversário, de 19 anos. E iniciamos um matrimônio. Sem experiência, sem maturidade. Logo em seguida nasceu a minha filha e as coisas não andavam bem, porque eu era alguém amargurada, mal resolvida, por conta de algo que eu não resolvi lá no meu passado. Eu mentia para as pessoas por orgulho, por vaidade. Quando as pessoas me perguntavam: quanto tempo tem a sua filha? Quantos anos tem a sua filha? Eu sempre dizia que eu tinha mais anos de casada, para não parecer, para as pessoas não perceberem que a minha filha tinha sido gerada antes do casamento. E eu fui me afundando naquela amargura. A nossa vida sexual ia de mal a pior a cada ano. Eu tinha menos vontade. E todas as vezes que meu esposo insistia, eu me retraía. Eu não gostava, eu fazia por obrigação, eu fazia de qualquer jeito. Eu era uma mulher extremamente sem libido. Uma mulher extremamente ressecada. Eu fazia porque eu era obrigada. Realmente. Os anos foram passando. E eu ouvia das pessoas que eu partilhava: é assim mesmo. Conforme os anos vai passando no matrimônio, você vai esfriando. É a pior mentira que Satanás pode colocar na sua mente e no seu coração. É a pior mentira. E eu fui acreditando nisso. E o meu esposo incomodado, me pressionando. Ele chegou até a dizer para eu ir no médico. E eu cheguei até a procurar o médico. Mas nada resolvia. E eu não entendia. E comecei a ter raiva daquilo. E comecei a olhar para ele como o vilão da história.
Era muito mais fácil, quando nós estamos feridos, quando estamos mal resolvidos dentro de nós, é muito mais fácil culpar o outro do que olhar para dentro de si e procurar qual é a raiz do problema. E eu comecei a culpá-lo. Comecei a culpar que eu não ia bem na vida sexual porque ele havia engordado. Coloquei tantas coisas e comecei a humilhá-lo, e os anos iam passando e ele ia absolvendo. Calado. Eu não me esforçava nem um pouco. Algumas vezes eu me esforcei muito pouco. E não me arrumava. Chegou um tempo que eu nem mais, desculpe a expressão, nem mais me cuidava. E ele foi recebendo os maus tratos de uma outra maneira, me revidando, sendo também agressivo. Olha, se você não dá valor lá fora, eu vou encontrar alguém que dá valor. E tem um ditado secular que é bem aplicado nesse momento. Aquilo que você não encontra em casa, você encontra lá fora. E chegou o fim do ano, nós chegamos a viajar. Há muito tempo nós não viajávamos, não estávamos bem. E ele muito estranho, muito frio. Sempre foi muito prestativo, muito amoroso, muito distante. Nós passamos 7 dias em uma viagem familiar. E quando voltamos, ele disse para mim que tinha um trabalho para fazer. E ele foi e não voltou. E eu fiquei a noite toda desesperada, achando que ele estava dormindo no escritório ou, sei lá, esfriando a cabeça. E quando ele chegou de manhã, ele disse: acabou. Acabou. Eu não aguento mais. Eu não quero mais. E ali o meu mundo caiu. Porque eu achava que eu tinha total controle da situação. Quando nós chegamos a esse ponto, nós não entendemos que foram várias coisas que nos levaram a esse ponto. Quando um matrimônio chega no fim, nós somos incapazes de perceber cada pecinha que foi colocada para chegar no fim. E aí, naquele desespero, eu sem saber o que fazer, porque você se sente incapaz, sem potência. Você não tem a capacidade de fazer nada. E ele disse para mim: eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. E foi. Eu peguei o carro, eu dirijo muito pouco. Fui para Canção Nova, para casa de um casal, muito amigo nosso, no desespero. Lá eu pensei em me matar, lá eu pensei em destruir a minha vida, em não voltar mais para casa. Olha só o que o desespero faz.
E esse casal me aconselhou a falar com o padre, que fez eu olhar para dentro de mim. Quando eu contei a minha história para o padre José Augusto, ele olhou para mim e falou: você destruiu a sua família. Você destruiu a sua família. O que você vai fazer? E eu ali naquele desespero falei: como que eu destruí a minha família? Você foi dando prioridades a outras coisas e a tantas coisas. Faça uma revisão do que você precisa fazer. E eu saí daquele momento, daquela partilha, não culpando, não tentando enxergar a atitude do Marcelo. Ele me traiu. Eu não fiquei focada no ato. Eu não fiquei focada no... porque ele foi embora. Porque quando ele foi embora, ele me disse: eu estou com outra pessoa e eu quero ser feliz. Essa é uma oportunidade de eu ser feliz. E quando eu estava a caminho da Canção Nova, eu só vinha isso na minha mente. Ele quer ser feliz, ele está com outra pessoa. Ele quer ser feliz, ele está com outra pessoa. Mas quando eu saí da sala daquele confessionário, eu parei de pensar nisso e comecei a olhar para dentro de mim. E quando eu olhei para dentro de mim, eu não gostei do que eu vi. Eu vi uma pessoa ferida, machucada, cheia de culpa, por ter errado, por não ter cumprido uma promessa com Deus. Deus já havia me perdoado e eu não havia me perdoado. E quando eu entendi isso, eu me lancei no relacionamento com Deus profundo, pedindo a Deus que me mostrasse todas as machucaduras da minha alma, que me curasse das minhas feridas e que me desse a graça de fazer uma experiência extraordinária. E quando de fato eu consegui fazer isso, quando eu mergulhei nessa intimidade com Deus, nesse relacionamento profundo, Ele foi trabalhando na minha vida, no meu interior. E ali Ele me deu possibilidades de enxergar a vida sexual de uma maneira totalmente diferente. Nós passamos por um processo de 2 meses de separação. Eu fiquei submetida a Deus nesse processo. Eu não me preocupava mais. Eu deixei realmente o Marcelo ir, o meu esposo ir. Porque nós precisamos deixar ir, para que Deus possa trabalhar em nós. E quando Ele trabalhou na minha vida, no meu coração, no meu interior, aí sim, eu estava pronta para receber o meu esposo de volta. E aqui eu quero dizer para você que tudo que eu pensava foi desconstruído. Aquela mulher que era sem libido, hoje tem uma vida sexual maravilhosa. Aquela mulher que via a sujeira no sexo, a sujeira, hoje vê a bênção do sexo numa vida matrimonial. Aquela mulher que era totalmente retraída, cheia de pudores, hoje é uma mulher entregue, porque ela entende que a vida sexual é a base de um casamento. E aqui eu quero ressaltar, quando o Senhor reconstruiu o nosso matrimônio, nossa vida sexual, tudo
na nossa vida. Todas as áreas foram afetadas positivamente. A nossa vida financeira era uma vida ruim. Deus foi reconstruindo a nossa parceria. Em todas as áreas Deus foi reconstruído emocionalmente. A nossa comunicação, tudo. Porque um dia eu deixei Deus curar as minhas feridas. Porque um dia eu me permiti perdoar o meu esposo e me perdoar. E porque um dia eu me abri a uma vida nova, cheia de possibilidades em Deus. Abra-se a essa vida com Deus. Eu não sei qual é a tua condição, se você está vivendo esse mesmo drama que eu vivi, mas uma coisa eu posso te dizer. Lucas 1:37. Se você se abrir a Deus e deixar Ele curar as suas feridas, o seu interior, se você se abrir a Ele, nada é impossível. Vamos cantar isso, declarando que nada temos se não é o Senhor. Ele é o Deus do impossível. Eu não tenho nada além de ti. Sou dependente deste amor que me dá forças para ser um grande vencedor. Posso caminhar sem me cansar. Quem me conduz é o teu amor. Alcançarei o impossível em ti, Senhor. Eu não tenho nada além de ti. Sou dependente deste amor que me dá forças para ser um grande vencedor. Posso caminhar sem me cansar. Quem me conduz é o teu amor. Alcançarei o impossível. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. E eu quero dizer para você hoje, se você não desistir, se você confiar que Ele pode transformar toda a sua vida, todas as realidades, você verá o impossível do Senhor se realizar na tua vida. Alcançarei o impossível em ti, Senhor. Exaltado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus.